Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de No More Drama. Olá, Ricardo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro episódio desta segunda temporada, em que és o primeiro convidado desta série de entrevistas. Antes de mais, para quem não te conhece, és o Ricardo Lopes, não é? Particularmente alguém que tem 2 licenciaturas e um mestrado com 25 anos. Alguém que começou a viajar desde muito cedo e particularmente não gosta de cogumelos na sua comida. O que é um bocado, pronto, não sou pessoa de julgar as outras pessoas. Portanto, Ricardo... Mas meto ananás na pizza. Ananás na pizza, tipo, sempre que possível. Ok. Sempre que possível. Eu julgo as pessoas que não gostam de ananás na pizza. Se não for para comer ananás na pizza, não vale a pena. Ricardo, antes de mais, e obrigado por teres aceitado o convite. Quem és tu? Diz-nos então o que é que nós podemos saber sobre o Ricardo, para quem não te conhece. Eu acho que tu acabaste de dizer o mais importante. Eu acabei agora mestrado e pronto, e gosto de viajar. Tento sempre viajar várias vezes por ano. O ano passado só fui uma vez, porque Covid. aconteceu. Exato. E este ano... Mas tinhas alguma viagem planeada para o ano passado? O ano passado tive uma viagem em janeiro. Uhum. E depois tinha pensado noutra viagem para o verão à Tailândia e não aconteceu, porque pronto, não havia condições para ir. Exato. Mas assim, eu sei que tu tens uma veia americana, não uma veia azul de nobreza, mas uma veia americana. Quem te dera a ti, não é? Ter uma veia azul, nobreza e americana ao mesmo tempo. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Ricardo. De onde é que vem esta tua origem? Eu sei que tu não nasceste na América, mas a tua família é toda de lá. E também do teu blog, daquilo que eu tive a ler pelo teu blog, para quem não sabe, Ricardo, tem um blog que, pelo que eu percebi, não é ativo de momento, certo? Não, já há muito tempo que não escrevo nada, até porque também é muito sobre viagens e não tem acontecido. Faz todo sentido, não há muito para escrever. Mas não achas que podia agora ser uma ótima altura para começares a entrar por outro tipo de conteúdo? Porque tu também, para quem não sabe, tu também produzes algum conteúdo para o Instagram. Recentemente, pelo que eu tenho estado a ver pelo teu feed do Instagram, tu começaste a ter parcerias pagas, ou parcerias com marcas assim um pouco mais a sério, e não algo tão levado na desportiva. E também do que eu percebi, tudo começou por um hobby, porque tu, para quem não sabe, tu tiraste turismo, e o teu mestrado é de marketing. Achas que isso te pode levar um pouco mais além? É assim, quanto às viagens, eu acho que é sempre uma mais-valia viajares e poderes conhecer outras culturas, porque é um bocado sair da tua bolha, da tua zona de conforto. Uhum. Cada viagem que tu fazes, aprendes alguma coisa, tens contacto com pessoas diferentes, que te veem o mundo de uma maneira diferente. Por exemplo, em 2019 fui a Marrocos. E gostaste de Marrocos? Sim, foi um choque, Foi um não choque, é? pois, acredito. Quando se aterra é sempre um choque, mas depois tu percebes que estás noutra realidade que não a tua, saíste da tua zona de conforto e tens que te ambientar, adaptar onde tu estás, por isso adaptei-me rapidamente. Ok. Mas tendo em conta, assim, tu já viajaste, desculpa estar a te interromper, tu já viajaste algumas vezes e a questão de te faz sempre um novo país é sempre algo que tens de te ambientar porque não é aquilo que tu estás habituado, não é? Mas, e dizendo que Marrocos está sensivelmente a 1h30 de Lisboa, achas que foi das viagens em que o choque cultural foi maior logo a partir da questão do aeroporto? Ou só mesmo depois quando acabas por estar no país, neste caso na cidade, 1 ou 2 dias é que achas que percebes realmente a diferença cultural que existe? É assim, Marrocos está muito perto do nosso país, não é? Mas quando aterras, o aeroporto de Marrakech é novo, por isso a partir daí não tens qualquer diferença, não notas diferença nenhuma, é tudo a mesma coisa. A partir do momento em que sais do aeroporto e tens o carro à tua espera, se for nesse caso tiver um transporte para o centro da cidade, a partir do momento em que sais do aeroporto tens a confusão do trânsito, tem que uma faixa, cabem tipo 3 carros lado a lado e passam motas no meio e pessoas e tudo ao mesmo tempo. É aquilo que nós sempre ouvimos falar e que vemos nas redes sociais, ou está completamente... Porque assim, nós nas redes sociais tu consegues ter tanto o perfeito e, do meu ponto de vista, as pessoas cada vez mais vão preferindo a realidade do que aquilo que na realidade se passa, não é? E tu achas que daquilo
porque acredito que tu tenhas visto algumas coisas nas redes sociais antes de fazer a tua viagem. Claro. Acreditas ou consegues, aquilo que tu viste, aquilo que tu experienciaste, é aquilo que na realidade tu tinhas visto, ou ainda achas que há muito falta de mostrar a realidade do país nas redes sociais? É assim, olha, as viagens e o turismo em si é sempre um produto, neste caso um serviço, que é um bocado ingrato, porque tu não podes experimentar antes de comprar. E não tens olha, eu só bater-te à porta, olha, eu quero o meu dinheiro de volta, se faz favor. Não gostei. Exato. Mas não é uma coisa que tu possas devolver quando chegas a Portugal porque não gostaste. Fazer a reclamação ali no aeroporto, tipo, olha, dê-me cá o dinheiro de volta, por favor. Isto para dizer que, sendo uma experiência, e eu, ao pesquisar sobre Marrakech neste caso, eu criei uma própria imagem na minha cabeça e tentei basear naquilo da informação que eu tinha, porque nunca ter ido, acabas por ter que criar tu uma própria imagem. Sim. Mas eu acho que é sempre diferente quando estás no sítio e estás a ver as coisas e a viver as coisas. Porque eu lembro-me de aterrar e pensar, ok, pronto, vamos aqui ver como é que é a cidade. E quando entrei no carro e vi aquela confusão de trânsito, a primeira coisa que eu pensei foi onde é que eu me vim meter. E depois quando chego ao centro da Medina, neste caso, que era onde era... Tu ficaste em Marrakech mesmo, no centro de Marrakech? Sim, mesmo na parte velha da cidade, por assim dizer. Okay. E também é mais típica, e aquela em que eu quero aconselhar as pessoas é ficar nessa zona, porque se é para estar a experienciar Marrakech... Pois, era isso que eu te ia perguntar. Tu trocavas a experiência de estar dentro no meio da confusão da cidade por exemplo, estar num hotel com todo o luxo, porque, assim, daquilo que se ouve falar, a Medina é algo que, ainda para mais Marrakech, que é um país desenvolvido, não é? Aquilo é um caos, não há as condições de higiene que nós estamos habituados a quando vamos para um país mais desenvolvido, ou que às vezes as pessoas prezam numa viagem. Porque há quem tenha aquela coisa de eu vou de viagem para ter o mínimo de trabalho possível e o mínimo de conforto, ou o máximo de conforto possível. Tu preferias trocar a tua estadia numa Medina e estás mesmo no coração da cidade, ou ficares num hotel com todo o serviço incluído, com uma piscina, bruto? É assim, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu quando vou viajar, eu gosto de estar tipo, dentro da cultura, quase experienciar a vida na cidade o máximo possível, pois. O máximo possível no pouco tempo que tenho. E por isso, eu aconselho sempre a ficarem na Medina, neste caso, porque é a única maneira que têm de sair da zona de conforto e poderem viver a realidade que é Marrocos. Porque se ficarmos no hotel, e vi vários hotéis de 5 estrelas e 4 estrelas fora da Medina, com palmeiras e piscinas, e isso não é experienciar o hotel, isso não é o hotel neste caso, não, a cidade. Mas eu acho que a única maneira que tens de viver a viagem ao máximo é se ficares no meio daquela confusão que é Marrocos. E a Medina, na realidade, aquela confusão e aquelas ruas paralelas e que são todas iguais que nós estamos habituados a ver nos filmes? Ou não? É assim, a Medina é um labirinto, basicamente, em que todas as ruas são parecidas. E isto é tipo Lisboa? Nada a ver. Nada a ver, ok. É ainda pior, acredito. Tu parece que estás sempre dentro do mercado, que é um labirinto ao mesmo tempo, e tens que ter cuidado com os animais que estão na rua, com as motas que estão sempre a passar. Às vezes passam carros, bicicletas, as pessoas estão todas apressadas e ao mesmo tempo a fazer alguma coisa, e tens que ter a capacidade... És tu que te habituas à cidade. Exato. A cidade não vai mudar por causa de ti. Isto é a mesma coisa que tens um animal de estimação. Tu é que te habituas ao animal, não o animal a ti. Tu é que vais ter que habituar à cidade e tens que aprender a conviver com aquela realidade. Tens que estar habituado a ver a carne pendurada na rua. Tipo, no mesmo sítio tens uma galinha viva, ovos e uma galinha morta. Tudo no mesmo lugar, não é? Tudo no mesmo sítio, tudo a vender e há pessoas a comprar. Para ti pode chocar, porque não estás habituado a ver isso assim, mas para eles aquilo é normal, pois. Se fores visitar o país, tu sabes aquilo que ias encontrar, pronto, e eu acho que é uma questão de 1 ou 2 dias, e a partir daí eu já comecei a estar mais orientado, eu sabia para onde é que ia, o que é que tinha que fazer, em termos de segurança. Exato. Também nunca me senti inseguro. Ao início foi um pouco o choque de aquele choque inicial, mas depois já pensei, ok, isto é ridículo, é só uma cidade, ninguém quer saber de mim aqui, por isso eu não sentias-te mais perdido ali do que as pessoas ligavam para ti sequer. Mas agora não falando só de Marrakech, não é? Porque
Tu já viajaste quantos países? Já quantas cidades é que já visitaste? Países foram 23. Não sei bem já. Ok, e afinal já fizeste mais viagens do que aquilo que eu achava que, pronto, tinham sido. Mas como eu tinha dito logo no início do podcast, tu começaste a viajar desde muito novo, logo com os teus pais, desde muito miúdo, não é? Qual é que achas que foi aquela viagem que mais te marcou? Qual é a tua memória mais marcante a nível de viagens? É assim, eu costumo dizer que a primeira viagem de muita gente, e se forem crianças, é óbvio, é à Disney. Isso é tipo... Sabes que eu fui à Disney quando eu era criança e quero lá voltar porque, pronto, eu tinha 12 anos. Eu nunca fui, por exemplo, nunca fui à Disney. Mas eu acho que é uma viagem que muita gente faz enquanto criança. E é muitas vezes a primeira viagem. No meu caso foi à Tunísia. Ok. Pois... não é um país fácil. Exato. Muito menos há 20 anos atrás, não era um país fácil. Mas achas que é das viagens que mais te marcou? Não só pela questão de ter sido a primeira daquela que te lembras mais, não é? Provavelmente se calhar não tens tanta memória que te lembras. Foi das viagens que mais te marcou? Não, eu acho que não foi. Tipo, eu tenho algumas memórias dessa viagem. Eu tinha 5 anos. Não é a viagem que eu mais me recordo, apenas por ter sido um choque. Algumas coisas que eu vi, por exemplo, lembro-me de chegar ao aeroporto da Tunísia e estarem homens armados à porta do aeroporto. Isso é uma coisa que nós aqui nunca vemos muito. Nunca vemos, sim. E para uma criança isso é tipo... Ainda por mais a primeira vez que viaja, né? É um bocado assustador, provavelmente. E depois tem algumas memórias, por exemplo, de andar de jeep no meio do deserto lembro-me de um hotel que era no meio do deserto, também, num oásis. Tenho algumas memórias, mas não foi a viagem que mais me marcou. Eu diria que a viagem que mais me marcou foi uma viagem que fiz em 2018, acho eu, 2018. Foi nos Estados Unidos. Foste a Las Vegas, não é? Exato. Eu tive a ver pelo teu blog, sim. E fiz a Road 66 um bocado. E sempre era uma viagem de sonho e conseguia fazer. E foi uma viagem que realmente... Na realidade... eu, daquilo que às vezes eu leio também pela questão dos Estados Unidos, é aquele país em que tu viajas 3 horas de carro e continuas dentro do mesmo estado. E é igual, demoraste muito tempo a fazer a Road 66? Demorei um dia inteiro e não fiz a Road 66, eu fiz uma parte muito pequena da Road 66. Eu fiz a parte da Califórnia, ou seja, eu comecei em Santa Mónica, na praia de Santa Mónica, e fui andando em direção ao deserto, e cheguei a um certo ponto em que tive que virar para o estado de Nevada e atravessar o deserto e acabar em Las Vegas ao final do dia. Já era mesmo praticamente noite quando cheguei e saí super cedo de Santa Mónica, mas é uma viagem que vale muito a pena porque é diferente. Las Vegas é aquele mundo, acredito que vivendo a experiência é sempre diferente daquilo que nós vimos que é produzido pelos filmes, não é? Claro. Tu estiveste no meio de Nova York, no meio de Las Vegas, digo. Achas que correspondeu às expectativas que tinhas sobre a cidade e voltavas lá, apesar de, o custo de vida ser muito caro? Viste casamentos? Viste espetáculos no meio da rua? Vi. Quando eu fiz a viagem, a Road 66, foi muito tempo no deserto, ou seja, não vias nada, vias casinhas, foram poucos os carros com que eu me cruzei durante a viagem e de repente estás numa cidade enorme, porque a cidade de Las Vegas é enorme, não é só aquela zona que é mais conhecida, a cidade em si é mesmo muito grande, e quando chegas à zona que é mais conhecida, aqueles prédios, e é como estares praticamente dentro de um filme ou dentro de um postal. Sim, e quando cheguei estavam 47 graus. Por teres uma ideia, eu fui à piscina do hotel quando cheguei, porque eu estava a morrer de calor e a água estava quente. E não era aquecida, era mesmo a temperatura que tinha aquecida. E depois à noite, um dos espetáculos que há é as fontes do Bellagio. Luminosa depois. E para ver isso foi à noite, como é óbvio, e estavam 40 graus, uma umidade horrível. Ou seja, tu tinhas saído do hotel com um banho tomado e já precisavas de outro. Exatamente, basicamente era isso. E a loucura de pessoas que existia de um lado para o outro, casamentos, eu vi tudo a acontecer em Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas, mas eu vi muita coisa a acontecer, muita coisa estranha. E tu fizeste alguma coisa que fica em Las Vegas, Ricardo? Conta aqui. Não, as pessoas que se tivesse feito, agora não podia dizer porque
Achas muito bem. Fui Era para só Las aqui para Vegas. testar a tua fidelidade Não, com não. Las Vegas. Mas pronto, já percebemos que tu viajas muito, não é? Neste momento ainda estás a estudar. Portanto, como é que tu organizas? Não só a tua questão do estudo, não nos focando daí, mas como é que tu organizas as tuas viagens? Como é que tu consegues poupar dinheiro para as tuas viagens? Quais são os critérios de escolha das tuas viagens? Eu li isto um bocado no teu blog, o critério de escolha das tuas viagens, mas pronto, atualmente, como é que tu planeias? É assim, agora atualmente não planeio porque... O máximo que planeias é ir ao supermercado, Exato, não é? exato. O mais de viagem que consigo ter é ir ao supermercado e andar nos corredores. Exato. E ainda assim, Com sorte encontram Ficas- uma passadeira e ando a fingir que estou nas do aeroporto. Mas não, olha, isso é pensado, Mas- isso é pensado. Fazes a mala E vais para com a ir ao mala. supermercado e fazes as compras, exato. mas eu estava a dizer, para responder à tua pergunta, um critério que eu tenho é fazer a viagem o mais barato possível, mas não deixar de Uhum. fazer as coisas. Ou seja, eu não me importo de viajar. A viagem de avião para mim tem que ser a mais barata de todas. Não, isso não há cá a primeira classe, não há, para mim não. Mas tu escolhes, ok, tu não escolhes o destino pela viagem de avião, é isso? Não, eu tenho sempre. Acho que qualquer pessoa consegue ter em mente vários destinos. Vários destinos, certo. Já fiz viagens que foram mais espontâneas, em que foi mesmo uma Uhum. questão de promoção de bilhetes de avião. Já aconteceu. E que foi para onde? Foi a Varsóvia. Foi a tua viagem mais barata? Foi, diria que sim. Gastaste quanto? Não te sei dizer. Já foi há algum tempo. Mas sei que foi barato e depois a cidade em si também era barata. Exato. Por isso. Ok. Mas estava a dizer, o critério em si Assim, estavas a da dizer. viagem não é o preço. Eu tento fazer o mais barato possível, mas também não vou deixar de fazer as coisas. Eu prefiro poupar, por exemplo, ficar num hotel talvez um bocadinho mais barato, viagem de avião mais barata, mas depois na cidade em si ter todas as experiências possíveis. Eu tenho sempre ideia de alguns destinos que quero visitar, alguns não são possíveis de visitar também pelo tempo que tenho e ou naquele ano não é possível. Por exemplo, neste caso, eu sempre quis ir à Tailândia, eu tinha a viagem marcada para a Tailândia o ano passado porque tinha tempo para ir. Ok. Não Sim. aconteceu, mas pronto. Vamos acreditar que depois de Covid, não é? Que no futuro próximo a coisa se dê. Exato. E depois há viagens que são... Tento aproveitar também outras coisas. Por exemplo, ir a Nova Iorque é uma coisa que eu faço e neste caso quando fui à Road 66 foi uma coisa que eu aproveitei para fazer e depois ir a Nova Iorque. Porque tento juntar ali. Viagens para Exato, para ficar mais barato e porque ir a Nova Iorque não é uma coisa propriamente barata. Sim, não é a mesma coisa que ir aqui a Barcelona ou Varsóvia, que são 4 horas de viagem, não é? Mas tu, pronto, como eu estava a dizer há bocado, tu trabalhas um bocado também com o Instagram, Sim. não é? Sentes que o teu trabalho foi crescendo por teres viagens, ou a tua possibilidade de trabalho com o Instagram foi crescendo por partilhares conteúdo de viagem? E para quem não te segue, se quiseres aproveitar agora para fazer um bocadinho de publicidade, teu Instagram está lá à Podem vontade. seguir que é Ricardo FM Vlogs no Instagram. Ok. Eu vou deixar depois na descrição do podcast. E eu acho que as viagens foram um conteúdo que chamou mais a atenção. Especialmente essa viagem que eu fiz aos Estados Unidos, eu acho que foi o início de poder trabalhar com as redes sociais, porque foi a viagem em que eu tive mais feedback. E eu acho que uma coisa é ver fotos de alguém que está em Madrid, está em Barcelona, em Paris, em Varsóvia. Outra coisa é ver alguém que está em Las Vegas. Não é uma coisa... Pois, porque Las Vegas os Estados Unidos por inteiro é sempre aquele destino de viagem que as pessoas vibram imenso, não é? Sim. Porque nós desde miúdo acho que somos confrontados que o sonho americano é o melhor de sempre, não é? Eu acho que os Estados Unidos é um país que muita gente tem curiosidade em visitar, mas os Estados Unidos também são um país com muita coisa para visitar e muita coisa diferente para visitar. E ir a Las Vegas muitas vezes não é a prioridade das pessoas, porque quando muita gente tu dizes, olha, os Estados Unidos, e a pessoa diz Nova York. E Exato, Nova York, sim. É o Times Nova Square. York não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos há muita coisa para visitar. Eu já vi coisas dos Estados Unidos que adorei visitar e não são as cidades principais, não é Las Vegas, não é Nova York. E eu acho que muita gente tem a mentalidade de que os Estados Unidos são apenas Nova York. Muita gente vai a Nova York e depois não vai ao resto dos Estados Unidos a pensar vai ser mais do mesmo e não é mais do mesmo. As cidades são muito diferentes entre si,
fora das cidades há muita coisa para visitar. E pronto, e é isso. Isso acho que é um bocado a mesma coisa que quem não seja da Europa pensa que a Europa é sempre a mesma coisa e depois vais a ver. Até mesmo nós em Portugal é um exemplo, não é a mesma coisa. Tu estás no Algarve. Eu confesso, eu um pouco conheço Portugal, ou aquilo que eu conheço de Portugal é muito pouco comparado àquilo que se calhar já conheço da Europa, porque eu, entretanto, também tenho estado a fazer algumas viagens e, antes de Covid, é um erro. E nós negligenciamos muito o nosso próprio país. Isso foi a prova agora de que, com a situação do Covid, houve muita gente a viajar. Sim, que não conheciam. Eu acho que é um erro as pessoas irem para fora sem conhecer o próprio país que têm. Mas sabes que o problema, e eu sou um bocado também partilho um bocado dessa opinião, fica às vezes muito mais barato tu ires, por exemplo, a Espanha, que é já aqui ao lado, do que ir até à Madeira, que é o teu próprio país. Mas eu não estou a falar... Para as pessoas que às vezes não sabem que é o próprio país, continuamos em Portugal. A Madeira fica-te mais caro, não é? Que contam quase como uma viagem à Europa, por exemplo, porque são viagens propriamente baratas, pelo avião, pela distância e tudo mais. Mas, por exemplo, eu sempre fui de viajar em Portugal continental, um fim de semana ir para o norte do país, outro fim de semana ir para o Alentejo, outro fim de semana ir para o Algarve. E sempre fui muito de fazer estas pequenas viagens dentro do meu próprio país, o que me permitiu conhecer o país antes de conhecer o mundo. De conhecer o resto do mundo, pois. Sim, porque tu já viajaste para bastantes países, não é? Mas em Portugal, por exemplo, qual é que é o teu lugar de eleição? Tirando o Algarve. Não só o Algarve, o Algarve é o lugar daqui que até... Exato, é o clichê dos portugueses, portanto, de que não mora no Algarve, não é? Portanto, qual é que é assim, o teu lugar de eleição no país? Assim, eu gosto muito da zona do Gerês. Do Gerês, ok. Eu, por acaso, nunca fui ao Gerês e tenho curiosidade, então. É uma zona mesmo super calma. Estás dentro da natureza e é uma zona que... E eu, como vivo na cidade, acabo por valorizar essa calma que o Gerês me transmite. Não vou tantas vezes quanto gostava, porque não é propriamente perto, não é? Mas é a minha zona preferida. Então, e tendo em conta as viagens todas que já fizeste aqui, só para terminarmos, quais são os teus países de eleição, os 3 países de eleição, os 3 destinos que não te importava ter a repetir, e qual é aquele país que não voltarias de todo, mesmo que te pagassem a viagem? E não vale a pena que dizeres que se me pagassem a viagem eu ia. Não mas se me pagassem eu ia, portanto... Viajar é viajar. Mas diz-nos qual é que é os 3 países assim, que recomendas e que voltarias sem dúvida alguma, e o país que não voltavas de todo. E porquê não? Agora, sou de intrigas aqui. Eu vou dizer... quero saber. Espero que esteja alguém a ouvir desse país. Eu vou dizer 3 cidades que gosto e que já fui várias vezes em algumas. Portanto, Nova York é a primeira cidade, porque é de onde é a minha família e... Exato. Tu já foste quantas vezes a Nova York? Não sei dizer. Foram algumas. Mas a primeira vez que tu começaste a ir a Nova York foi quando eras miúdo ou foi já depois de... Não, já era adolescente quando fui. Okay. Mas porque sempre foi... Porque com criança tinha uma viagem mais complicada e a minha família tinha mais caro, porque também mais caro, era mais fácil naquela altura. Agora é que comecei a ir mais regularmente a Nova York. Gostava de ir este ano, não sei se vai acontecer, mas vamos acreditar apenas. Esperar que o Covid não é. Pronto, eu dizia Nova York. Apesar de nunca ter conhecido Nova York enquanto turista, mas conhecer sempre. Eu tenho sempre uma perspectiva diferente de Nova York, porque. É a mesma coisa que ir a Lisboa, por exemplo. Sentes que é a tua cidade. Imagina, tenho a minha rotina, tenho o meu café preferido, tenho a minha zona preferida. Eu não penso aquilo enquanto visito a cidade, eu estou a viver uns dias. Sim, estás ali. É como se tivesses, por exemplo, tu és de Abrantes, não é? Como é a mesma coisa que ias tipo, até o Jerez ou até Lisboa, estás só ali a passar uns dias e não vês aquilo como turista. E pronto, Nova York, a outra cidade, eu diria, são 2. Eu diria Amsterdão no inverno e Barcelona no verão. No verão? Ok. Um contraste gigante, mas preferes viajar no inverno ou preferes viajar no verão? Não falando aqui. Eu acho que depende da cidade para onde for. Eu gosto das cidades frias no inverno e as cidades com praia no verão. Que é o caso de Barcelona neste caso, e o caso de Amsterdão também é frio no inverno. Isto para dizer, por exemplo, eu sinto que tem muito a mesma vibe enquanto cidade. Muito jovem, muito descontraída. Eu por acaso também quando estive em Amsterdão, foi sem dúvida. E Barcelona também tem muito essa vibe
no verão então é espetacular, a praia, as festas, tudo mais. Portanto, essas são as duas, neste caso 3 cidades que eu aconselho. Já fui e vou sempre voltar. Não tens nenhum código de Não, desconto não para os teus tenho. seguidores? Se tivesse, aproveitava para mim. Então, e agora qual é que é o país ou a viagem que tu não voltarias a repetir? Olha, não voltava a ir. Deixa-me pensar. Olha, não voltava a ir a Varsóvia. Porque sinto que enquanto cidade não me acrescentou nada. Não. Opa, foi giro conhecer, teve a nevar, foi muito. Pá, foi mais uma cidade arriscada do. Sim, mais um país, mais um destino, sim. Mas, assim, para quem não sabe, Varsóvia é a capital da Polónia. Sim, mas voltarias à Polónia? Ou já visitaste Auschwitz, por exemplo? Eu estou a falar enquanto não voltaria a Varsóvia, mas voltaria ao país para visitar outras coisas que eu gostava de visitar. Os campos de concentração, por exemplo. Mas a Varsóvia em si não faço questão. Se calhar em viagem vou, mas se não calhar também não faço questão. Não é aquele país, não é aquele lugar, certo? Não é aquele lugar que faço questão de... Pronto. Muito bem, Ricardo. Muito bem. Foste superado aqui na entrevista. Espero que ganhes mais seguidores. E que eu também. Olha, quero outra vez agradecer o teu convite. Entretanto, eu vou deixar o link do Instagram do Ricardo na descrição do podcast e do blog também do Ricardo. Aproveita agora também para começar ou para ganhar inspiração para escrever para o teu blog. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Obrigado, El. Vemos no próximo episódio de No More Drama. Tchau.